Olá, eu sou Roberta Mota, terapeuta ocupacional da EMUT Recife. Oi, eu sou Fernanda Rabelo Vanderlei e sou fonoaudióloga da EMUT Recife. A gente trabalha no Distrito Sanitário 1 e a gente veio falar um pouquinho sobre como a gente trabalha com pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Acredito que todos já tenham ouvido falar um pouco, sobre o que é o transtorno do espectro autista. É um transtorno do desenvolvimento neurológico que acomete múltiplos fatores, desde os padrões repetitivos, a questão da interação social, desenvolvimento. Ele vai estar, de uma certa forma, prejudicada, no contexto geral, global, desde os aspectos dessa interação, quanto da linguagem, a comunicação, como também dentro de outros aspectos voltados para o momento de vida que esse indivíduo vai estar sendo inserido, né? Então, a gente tem sinais e sintomas que se apresentam desde os primeiros meses de vida, desde a interação desse olhar na hora da amamentação, o padrão de choro, o padrão de reflexos, o padrão motor, além de outros componentes que eu acredito que já tenha sido explanado em outros momentos. Dentro da atenção primária em saúde, dentro das crianças, dos indivíduos que nós acompanhamos na atenção primária, a atenção primária é a porta de entrada desses usuários para os serviços de saúde. Né? Então, nesse processo de entrada, de acesso à rede, é importante identificar precocemente esses sinais do espectro, quando necessário, e encaminhar para a intervenção. Para isso, a caderneta de saúde da criança, ela tem um mapa do desenvolvimento e sinais também dentro da caderneta que apresentam, os sinais de alerta dentro desse desenvolvimento que podem levar a um critério de risco para o desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Dentro da atenção básica, esse acompanhamento longitudinal do desenvolvimento da criança, através da puericultura, nesses primeiros mil dias de vida, é fundamental. Tá? E monitorar a inserção nos equipamentos sociais, então, se ela já está em creche, se ela vai começar essa vida acadêmica, dentro na inserção dessa escola a partir de 5 anos. Então, esse acompanhamento longitudinal é importantíssimo para uma intervenção precoce nos casos, onde são identificados algum traço do espectro autista. Dentro da atenção básica, também é importante monitorar esses encaminhamentos realizados para a rede especializada. Afinal de contas, a atenção primária é onde o indivíduo ele inicia e para onde ele retorna. Ele pode ir para um serviço especializado, fazer as intervenções nas terapias específicas, mas ele está dentro do território. Então, esse monitoramento desses encaminhamentos, a corresponsabilização nessa relação do cuidado é fundamental, como também a intervenção no ambiente domiciliar. Nós fazemos parte da equipe EMUT. A equipe EMUT, ela tem como base a formação da equipe NASF, que foi implantada em 2008, e dentro de um processo de transformação a partir das mudanças de gestão, essa linha de cuidado, essa equipe, ela está sendo reconstruída a partir da portaria 635, agora de 2023, onde garante essa atenção multiprofissional dentro da atenção básica, em parceria com as equipes de saúde da família. As equipes EMUT, ela vai ampliar esse escopo de intervenção, de cuidado, trazendo um olhar mais direcionado e qualificado a partir da equipe multiprofissional, em parceria com a equipe de saúde da família, para identificar precocemente, intervir de uma forma mais direcionada, qualificar essas filas de espera nos processos de encaminhamento de forma mais adequada e mais objetiva.
Então, a equipe EMUT, ela vem com esse objetivo de atender as demandas dessas pessoas, da população dos territórios, com uma corresponsabilização nessa articulação intersetorial com a rede. A nossa equipe EMUT, que faz parte do Distrito Sanitário 1 do município de Recife, ela tem uma composição dos seguintes profissionais. A gente tem assistente social, farmacêutico, fisioterapia, né, tem uma fonoaudióloga, que é Fernanda, uma nutricionista, um psicólogo e 2 terapeutas ocupacionais. Esse território no qual nós damos cobertura é correspondente à microrregião 1.2 e damos cobertura a 9 equipes de saúde da família. Entre elas, né, a gente tem o posto de saúde do Coque Berilo, onde tem 4 equipes de saúde da família, o São José do Coque com 2 equipes, a unidade do Cabanga, Coelhos 1 e Coelhos 2. Dentro dessa intervenção, do escopo de intervenção da equipe multi, nós ofertamos, dentro da nossa cartela de intervenções e serviço, a escuta individualizada, onde cada núcleo vai poder avaliar o indivíduo, acompanhar o indivíduo, não só dentro da unidade de saúde, mas também no território, em domicílio. A consulta compartilhada, onde a gente tem o escopo técnico-pedagógico, fortalecendo esse olhar ampliado da saúde com os profissionais da atenção básica. O matriciamento também técnico-pedagógico, onde a gente traz os conhecimentos específicos de cada núcleo, compartilhando com a equipe de saúde da família e a população. Dentro desse escopo, além das intervenções individuais, as intervenções em grupo, visitas domiciliares. E tudo isso é feito dentro da competência de cada núcleo. Né? Então, a fono vai trazer o seu conhecimento específico, o fisioterapeuta, o seu conhecimento específico, o terapeuta ocupacional, o seu conhecimento específico, porém, objetivando uma intervenção integrada, qualificar essa linha de cuidado de acordo com a necessidade do nosso comunitário, do nosso indivíduo, qual está sendo ofertado à saúde. Então, dentro da EMUT, né, com relação às pessoas com TEA, o nosso objetivo é orientar essa família sobre os cuidados e direitos da pessoa com TEA, por exemplo. É importante a gente salientar que a equipe multi, ela não tem o caráter ambulatorial. Dentro da atenção básica, nós temos, dentro da saúde, na verdade, nós temos hierarquias de competência nessa linha de cuidado. Então, o NASF, a equipe multi, né, o antigo NASF, a atual equipe multi, tem o papel alinhado com as intervenções e o escopo de cuidado em saúde referente à atenção primária em saúde. E se o indivíduo necessitar de um cuidado especializado, de uma linha de cuidado onde precise de uma complexidade, ou demanda uma complexidade maior, eles são direcionados a esses outros setores da saúde, de acordo com a sua complexidade, a partir dos encaminhamentos feitos de forma corresponsável com as equipes de saúde da família. Então, também temos o papel, né, de orientar os estímulos possíveis de serem realizados no âmbito domiciliar. Então, o processo de orientação, de acompanhamento, de monitoramento, e quando a gente percebe que existe uma necessidade de uma maior tecnologia, de espaços mais propícios a uma oferta de cuidado mais especializado, aí sim a gente faz esse encaminhamento à rede, né, porém sempre monitorando esse indivíduo, que é o próximo ponto, né? Em conjunto com essas equipes de saúde da família para esses encaminhamentos que já foram realizados. Orientar, estimular a independência nas atividades de vida diária. O indivíduo ele está inserido nesse contexto prático e todas as intervenções e orientações são ofertadas para que ele possa ter independência e autonomia na sua autogestão. Essa autogestão em saúde, perceber a sua necessidade e, de forma adaptada, dentro das suas condições, executar aquilo que é necessário dentro do seu papel social, dentro do seu papel como sujeito laborativo, social, educacional, de lazer, em todas as interfaces que compõem, né, o processo de vida. Facilitar a estimulação da linguagem, adequar e adaptar
para a alimentação, então, desde os utensílios, mobiliários, dietas, prescrições, oferecer apoio psicológico ao usuário, família e cuidador, realizar grupos de intervenção e orientações para pessoas com TEA, assim como os seus cuidadores, tá? Então, a equipe multi, ela não faz aquela terapia que a gente chama de intervenção específica num nível especializado. A gente trabalha nesse sentido da orientação da linha do cuidado mediante aquilo que é posto enquanto atenção primária e saúde. E dentro desse processo do cuidado das pessoas com TEA, sempre vem aquele questionamento na atenção básica dos nossos usuários, dos nossos comunitários. Como é que eu posso ajudar a minha criança, o meu adolescente, o meu adulto, que esteja dentro do espectro? A rotina é algo muito importante, né? Então, a gente sempre orienta que o usuário, que o comunitário tenha, junto com que o cuidador proporcione um ambiente organizado, uma estrutura de rotina organizada. Tá? Dentro do espectro autista, existe uma rigidez nesse padrão de comportamento. Então, a rotina auxilia nesse processo de organização, como também na autonomia do sujeito. Antecipar os acontecimentos. Então, o usuário ele vai ser exposto a um lugar onde vai ter ruído, várias pessoas, que fogem daquela rotina onde ele já está adaptado. Então, a antecipação desse acontecimento, informar que vai ter aquele momento de saída, que vai pegar um transporte, que dentro desse transporte ele pode estar com muitas ou poucas pessoas, que vai ter determinado ruído. Isso já faz uma preparação para que essa rotina, essa alteração na rotina se torne mais adaptativa. Tá? E tanto pode ser feita de maneira verbal, como também através de imagens, que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Demonstrar o interesse, dar significado às ações. Então, a criança, um indivíduo que ele não é verbal, você conseguir fazer essa interação e entender a demanda, estabelecer ali um significado para aquilo que ele está colocando. Então, normalmente, eles apontam quando ele não tem um desenvolvimento da linguagem oral, apontam, usa algum equipamento específico, alguma tecnologia associada, onde tem imagens que eles possam estar apontando e formando sentenças que possam demonstrar ações ou desejos. O reforço positivo, elogiar esses acertos e essas conquistas. Então, uma saída que teve um êxito, um brincar que está sendo funcional, uma função, um objeto que antes não era dado, reforçar positivamente esse ganho, essa conquista, que a gente chama de reforço social. Apresentar o novo de uma maneira lúdica, então essa antecipação pode ser trazida de uma forma lúdica, tranquila. Esses momentos, por exemplo, onde o indivíduo ele vai ter um enfrentamento a uma situação que foge à sua rotina e aquelas sensações e emoções podem vir de uma forma muito exacerbada, trazendo o padrão de estereotipia. Então, você pode anteceder um pouco esse momento que possa ser um momento que possa levar a uma desorganização e nessa antecipação você poder manejar o comportamento, apresentando aquele momento de reforçador positivo de uma forma lúdica. O brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança, então quando a gente fala do TEA dentro do espectro da infância, o brincar é a principal ferramenta de intervenção, de transmissão de aprendizagem, de significado, de interação. E a organização do tempo e usar as dicas visuais. Então, essa organização de tempo, auxiliar na percepção, no entendimento e comunicação, faz parte desse processo inicial da organização da rotina, que a gente já falou um pouquinho antes. Dentro das rotinas visuais, aqueles instrumentos que são de baixo custo, que possam ser colocados dentro da atenção básica,
né, e ofertado para essas famílias nessa organização da rotina, que possa ser levado também para os ambientes escolares para facilitar a comunicação no processo de aprendizado. A gente tem como recurso de baixo custo as imagens, que são as rotinas visuais, que podem mostrar a antecipação do que vem primeiro e do que vai fazer depois, né? Como também as rotinas do autocuidado. Então, primeiro vai acordar, qual o segundo passo dessa rotina? Escovar os dentes. O terceiro passo, tomar um banho. Em determinado momento do dia, estudar, depois o almoçar e depois o dormir. Então, isso é uma maneira da gente criar um quadro de rotinas de maneira simples, objetiva, com baixo custo e que possa auxiliar na organização em domicílio. Então, a gente pode utilizar isso numa visita domiciliar, por exemplo, preparando esses cuidadores de como você vai manejar esse instrumento, de onde vai ser o melhor local para que aquele indivíduo possa ter acesso e identificar quais são as ações, porque ele vai começar a dar importância e a utilizar esses instrumentos a partir do momento que a gente também dá esse significado, né? E que a gente coloque esses equipamentos, essas tecnologias dentro do contexto dessa rotina de vida diária do sujeito. Então, por exemplo, o uso do vaso sanitário, né, a higiene nesses momentos, são sempre demandas que a gente tem quando vai fazer alguma escuta individualizada, conversar com o familiar, né, identificar dentro do processo de avaliação com os nossos usuários. E aí, voltando um pouquinho para as rotinas, né, eu queria salientar a importância da facilitação que usar essas imagens, esse quadro de rotina ajuda no desenvolvimento da linguagem, né? A gente foca muito com as famílias da importância da comunicação e que a comunicação não é só verbal, ela pode acontecer de várias formas. Então, quando a criança ou a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela consegue se comunicar de uma forma efetiva, isso vai tendo função e ele vai usando a comunicação e tende a estimular essa comunicação cada vez mais, porque ele está usando isso com função. Então, sempre a gente adapta, né? A gente pede que use os momentos de rotina para estar estimulando esse desenvolvimento da linguagem e usando essas figuras e sempre associando para eles entenderem como isso, o significado dessas figuras e que eles possam utilizar em outros contextos e, inclusive, solicitar isso. Então, é muito importante assim, esse trabalho em parceria. A gente nunca trabalha só, a gente sempre trabalha eu, Roberta, a nutrição, a psicologia, o serviço social, todo mundo sempre muito junto, porque a gente não tem como separar as necessidades e as prioridades desse usuário. Então, a gente trabalha muito junto e vai fazendo adaptação. E dentro de uma orientação, de uma competência técnica, a gente consegue ampliar para todos os níveis e essa criança tende a evoluir. Agora, claro, como o Roberto falou várias vezes, né? A gente precisa da participação e da responsabilização da família e da equipe de saúde da família, porque a gente precisa trabalhar em parceria. E aí, vendo assim, uma demanda muito grande que a gente tem, né, na área, muitas crianças com suspeita e com diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente fez o projeto de fazer um trabalho com as crianças dentro do transtorno e porquinhos da Índia. A gente trabalhou com crianças de 3 a 9 anos, fizemos um grupo com começo, meio e fim. Esse grupo tinha rotinas e eles conseguiam ter essa questão da previsibilidade. A gente trabalhou vários aspectos dentro desse grupo, com as famílias, porque a gente faz muita orientação, a gente faz muitas adaptações no domicílio, a gente faz muita adequação do que a gente orienta dentro do domicílio, mas a gente queria mais. A gente queria mostrar, a gente queria demonstrar como essas famílias poderiam melhorar essa estimulação no ambiente domiciliar. E aí a gente associou aos animais, porque geralmente
são animais, são atrativos, as crianças gostam, e os porquinhos da Índia são extremamente mansos. Então a gente juntou criança com animais e deu super certo. Com as mães, né, que participaram, os cuidadores, de forma geral. O nosso objetivo era potencializar a linguagem e estimular a linguagem expressiva e receptiva, mas a gente também adequou a parte da alimentação e os estímulos sensoriais. Então, os nossos objetivos específicos foram focar na linguagem, mas também nas questões de alimentação, estímulos, aspectos sensoriais, habilidades auditivas, interações sociais, e esses direitos das crianças com autismo, o apoio psicológico para as crianças e para as famílias. Fizemos no Compaz, Dom Helder, que é no nosso território. A gente usou um espaço maravilhoso que, por si só, por ser natureza, já estava relacionado com o estímulo sensorial. Então, a gente trabalhava num espaço com grama e já foi um dos primeiros desafios para algumas crianças, era entrar naquele espaço. E eu adoro falar isso, porque, assim, foram 7 encontros, né? A gente fez 2 vezes esse grupo. E a criança, quando chegou, ela não conseguia entrar no espaço de grama. E, no final, a criança estava sentada no chão na grama, brincando com os animais. Então, assim, em tão pouco tempo, a gente já conseguiu uma grande evolução. E a gente queria mostrar isso às mães, que se elas estimulassem de forma adequada, com orientação e dessem um suporte, elas conseguiriam fazer isso em domicílio, em casa. E isso aconteceu com muitas crianças. Então, a gente teve, esse encontro era semanal, ele tinha em torno de 2 horas de duração, e dentro de uma atividade que a gente propunha, a gente trabalhava todos esses aspectos ao mesmo tempo, porque o usuário é assim, a pessoa é assim. Ela não é separada em linguagem, em estímulo sensorial, em alimentação. Então, a gente juntava tudo. A gente conseguiu fazer, usar o livro com a história de porquinhos, fantoches com porquinhos, porque a gente foi para o símbolo, a gente foi para o concreto, e depois a gente trouxe o animal. A gente tem algumas fotos aí que falam do grupo dos porquinhos. A gente fez um trabalho com alimentação, sempre dentro de uma proposta lúdica, voltado para a criança, voltado para o desenvolvimento da criança, voltado para o prazer e para a participação. Então, foi muito prazeroso, as crianças estavam muito felizes, elas gostavam muito de participar, as mães gostaram de participar, todo mundo no final brincou e aprendeu. Essas crianças, a princípio, elas não conseguiam tocar nesse macarrão, por exemplo, e teve criança que provou no final de uma mesma atividade, num encontro. Então, a gente foi muito positivo porque elas viram a possibilidade, dentro de um trabalho direcionado, através do lúdico, a possibilidade de evolução dos seus filhos. Tem mais foto. A gente associou a questão da alimentação saudável com a alimentação dos animais. Então, geralmente os porquinhos, eles se alimentam de frutas e verduras, e geralmente é uma coisa que a gente encontra muita resistência na alimentação das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, a gente ofereceu as frutas e as verduras para os animais, e a gente ofereceu para as crianças. E muitas crianças provaram, muitas crianças conseguiram manusear o alimento, muitas crianças conseguiram colocar na boca. E assim, a alimentação é um aprendizado, ela é feita por etapas, e as crianças conseguiram fazer e executar várias etapas nesse encontro de alimentação, usando os porquinhos como os reforçadores positivos que Roberta citou no começo. Além disso, foi um facilitador também na promoção da socialização dessas crianças, né? Essa interação. Muitas crianças, elas tinham dificuldade em fazer contato visual, elas tinham dificuldade de permitir algum estímulo de cunho sensorial, então eram hiperreativas ou hiporreativas, né? Então tinha uma dificuldade na aceitação ou uma busca de estímulos muito intensa,
E com os encontros, elas foram se adaptando, né, porque já fazia parte de um conhecimento prévio do ambiente, então já sabia qual era o ambiente que ia ocupar, já sabiam quais eram as pessoas de referência que iam estar ali sendo facilitadores. Os animais, eles foram um facilitador nessa construção de vínculo, né, uma facilitação nesse desenvolvimento do afeto, né, na percepção também dessa oferta de estímulos sensorial, tátil. Então, eles serviram meio que de um ego auxiliar aí, né, onde o animal, para ele, não foi aversivo àquela oferta, e para a criança passou também a não ser aversivo a partir do momento que ela ofertava aquilo ali e ela tinha uma aceitação legal do animal. Eles até deram banho nos animais, alimentaram, deram banho, pentearam. Então a gente acaba que trabalhou também as atividades de vida diária, né? Enxugaram, vestiram os animais. Então, assim, foi maravilhoso. Eles adoraram. Até criança que adquiriu o porquinho da Índia depois desse grupo e a mãe continuou fazendo os estímulos no domicílio. E a gente teve a oportunidade de encontrar essas crianças em outro momento, onde os cuidadores conseguiram repassar para a gente as evoluções a partir dali também, a longo prazo. Então, crianças que não se alimentavam de fruta, hoje têm um repertório alimentar de frutas muito mais sortido. Né? Crianças que tinham a dificuldade de se permitir novas experiências, estão conseguindo estar inseridas em outros ambientes que promovam maior estímulo e socialização. A gente teve o apoio de toda a equipe que na época era na ASF e também da residência, que foi muito importante para a gente como complementar, como parceiros nesse trabalho. Esse é o segundo grupo, tivemos outra faixa etária menorzinha, trabalhamos vários aspectos também sensoriais e sempre associados aos animais, e todos eles tiveram um saldo positivo. Sempre a gente conseguiu uma evolução específica em alguma coisa, e o mais importante de tudo, foram esses familiares, esses cuidadores entenderem que a reabilitação é muito importante, que as orientações da equipe multi é muito importante, mas que a participação deles é fundamental, porque aqui quem mais fazia era eles. Eles eram orientados, eles eram direcionados, mas eles conduziam também. Eles iam à frente, eles estavam ali juntos, estimulando os seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, o parentesco que fosse. Eles estavam ali colaborando, eles estavam participando e viram como eles podiam fazer a diferença na vida dessas crianças com a participação, com o engajamento, usando o suporte que é o que a gente dá de orientação, mas que de fato no dia a dia ninguém vai substituir eles. É importante a gente salientar que essa demanda ela surgiu a partir, né, de casos que vinham chegando a partir das reuniões de equipe, onde a gente conseguiu perceber uma demanda grande das crianças com traços de TEA, já com diagnóstico, né, e a necessidade de, dentro da atenção básica, a gente conseguir promover espaços de cuidados específicos. Né? Então, preparar essa família, né, ser o facilitador nesse momento de sensibilização dessa relação do cuidado, onde o cuidador que vai estar em casa, né, 24 horas com as suas crianças, e está fortalecido também nessa linha de cuidado, fortalecer o vínculo desses usuários com as unidades de saúde da família, nesse sentido desse cuidado longitudinal e continuado. Conseguiu também sensibilizar alguns cuidadores que ainda eram tanto resistentes, né, em perceber que aquela sua criança ela precisava de um cuidado especializado e um encaminhamento, uma rede de suporte maior.
na inserção de terapias específicas ou na investigação para a conclusão de um processo diagnóstico. Então, dentro desse processo de construção em conjunto, equipe multi, equipe de saúde da família e os comunitários, a gente conseguiu fazer uma promoção de saúde de uma forma muito efetiva, trazendo tecnologias de baixo custo, né? Nessa intervenção também com as crianças que têm o transtorno do espectro autista e fortalecendo os seus cuidadores no sentido de mostrar que eles são potentes nessa linha de cuidado, além dos serviços de saúde. A família tem um papel fundamental e essa parceria, essa relação de confiança com os profissionais de saúde, família, né, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Né? Além disso, a gente também perpassou um pouco dessa linha de cuidado só referente à saúde, porque teve alguns momentos onde a gente precisou fazer o encaminhamento para assistência para garantia de direitos, acesso a direitos também, então a carteirinha de livre acesso para que a criança conseguisse ir aos serviços de terapia específica, a inserção na educação, então no encaminhamento, né, e a sensibilização desses espaços escolares para a captação também, o acompanhamento dessas crianças, o encaminhamento e inserção em atividades lúdicas e atividades físicas dentro do próprio Compaz, onde a gente ali fortaleceu também um parceiro dentro do território, onde garantiu também os espaços de cuidado. Isso, e aí a gente tem um vídeo para vocês verem, que mostra de uma forma mais dinâmica como foi a intervenção e como foi prazeroso estar junto das crianças nesse espaço, com esses animais e com esse grupo de equipe. Dessa equipe. E a gente não acabou por aí, né, Beta? A gente tem um outro projeto que a gente já está iniciando a execução dele, onde a gente fez, absorveu em forma de triagem 127 crianças que tinham suspeitas ou já têm diagnóstico de TEA, para a gente traçar um perfil e a gente poder fazer uma intervenção ampliada com essas crianças e famílias dentro do território, dentro das nossas possibilidades de atenção básica para dar suporte a essa família. A gente está construindo, né, tem esse projeto, a gente está vendo como melhor se adequa às necessidades dessas crianças e às possibilidades dessas famílias e do território, e estamos colocando em prática. Enfim, é isso. O nosso objetivo era mostrar a vocês um pouco da prática da gente dentro da atenção básica, que mesmo sendo atenção básica, a gente consegue ajudar essas famílias e a gente tem uma riqueza muito grande por estar no território e enxergar a vida real dessas famílias e poder intervir de acordo com as possibilidades delas. Agradecer o convite, né, por essa participação, dizer que fiquei muito honrada com isso e que espero que a gente possa trazer mais experiências exitosas para compartilhar com todo mundo e que a gente que isso pudesse ser espalhado por todo o território, porque foi uma coisa muito boa. Gostaria de agradecer o convite, a honra de participar dessa formação, mostrando o quanto de potente o SUS é em todas as linhas de cuidado. Então, gratidão por esse momento, por essa partilha e pela oportunidade. Põe a roupa de baixar, banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou.
racing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you.